O vosso coração é a promessa da vitória do poder da cruz. Ó Mãe do Filho prometido, discípula da clara luz. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, gracia plena. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós. Naquele tempo, apresentaram umas crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse sobre elas. Mas os discípulos afastavam-nas. Então Jesus disse: Deixai que as crianças se aproximem de mim, não as estorveis. Dos que são como elas é o reino dos céus. A seguir, impôs as mãos sobre as crianças e partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós. Caros peregrinos aqui presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, o Evangelho agora proclamado, um texto do Evangelho muito curto, convida-nos a contemplar o exemplo das crianças e a aprender com elas, pois, como escutamos, dos que são como elas é o reino dos céus. Era frequente, no tempo de Jesus, impor as mãos sobre as crianças e invocar a bênção de Deus sobre elas. Faziam-no os pais, mas faziam-no também os rabinos a quem se pedia a bênção. E é isto que estas pessoas fazem, levando, apresentando as crianças a Jesus. E aquilo que nos diz o Evangelho é que Jesus acolhe estas crianças e as abençoa. Mas Jesus acolhe-as, admite-as com agrado entre o número dos seus seguidores e apresenta-as como exemplo, como modelo. Portanto, antes de mais, o texto evangélico diz-nos que Jesus não afasta ninguém e acolhe, antes de mais, os pequenos e os humildes, aqueles que se reconhecem pequenos e humildes. Mas o Evangelho também nos apresenta as crianças como modelo dos discípulos e, por isso, modelo para cada um de nós. Dos que são como elas é o reino dos céus, diz Jesus. De facto, numa outra passagem do Evangelho, Jesus diz expressamente: se não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Portanto, as crianças são para nós modelo. Modelo em quê? São, antes de mais, modelo de santidade na sua humildade e na sua confiança. Olhamos para a confiança. Mais do que os adultos, as crianças confiam. As crianças confiam nos seus pais, confiam nos adultos que a rodeiam, confiam em Deus. Ao passo que nós, adultos, temos muito mais dificuldade em confiar. Eu diria mesmo que, experimentados pela vida, nós, adultos, tendemos a desconfiar. A desconfiar dos outros, a desconfiar do que nos dizem, do que nos prometem. Somos, por defesa, mais desconfiados. Isto é, tendemos mais a desconfiar do que a confiar. E isto em relação aos outros, mas também em relação a Deus. A nossa fé, a nossa confiança em Deus, muitas vezes, passa a ser marcada também por alguma desconfiança, por alguma descrença. E por isso, antes de mais, Jesus convida-nos a aprendermos com as crianças a confiar,
a confiar uns nos outros e a confiar em Deus. Mas com as crianças nós aprendemos também a humildade. Aprendemos a ser humildes. De facto, as crianças são exemplares nesta humildade, isto é, no reconhecimento de que precisam de ajuda, no reconhecimento de que precisam de amparo, de apoio. Não têm dificuldade em reconhecê-lo. Ao passo que nós adultos tendemos a ser, ou pelo menos a apresentar-nos como autossuficientes. Achamos que podemos tudo. E é com muita dificuldade e sempre a contragosto que reconhecemos que precisamos de ajuda, que precisamos de apoio, que sozinhos não conseguimos. Por isso, eu diria, nós temos muito a aprender com as crianças. E por isso as palavras de Jesus, dos que são como as crianças, é o reino dos céus, estas palavras são para nós. São palavras que Jesus hoje dirige a cada um de nós, convidando-nos a aprender nesta escola dos mais novos. O que nos obriga, antes de mais, a um ato de humildade. O primeiro ato de humildade. Mas olhemos para o exemplo de Santa Beatriz da Silva, que hoje celebramos. Santa Beatriz da Silva era de origem nobre. Era dama de honor na corte de Castela. Pessoa importante. E qual é a opção da sua vida? Deixar tudo isso. Deixou essa vida para se recolher a um convento, para uma vida humilde. Mais tarde, depois de 30 anos como religiosa nesse convento, fundou a Ordem Concessionista. E fundar de novo uma nova congregação, uma nova ordem, manifesta uma enorme confiança em Deus. Portanto, em Santa Beatriz da Silva, nós encontramos esta humildade e confiança que são próprias das crianças e que Jesus nos convida a imitar. Mas olhemos também para os santos pastorinhos de Fátima, os santos Francisco e Jacinta, também eles crianças. Eles são para nós, antes de mais, exemplo da confiança em Deus. Uma confiança total em Deus que lhes confia uma mensagem. Eles têm plena consciência da sua pequenez, de que podem pouco, que não podem quase nada. E, apesar de tudo, confiam. Confiam em Deus, confiam nas promessas que Deus lhes faz através de Nossa Senhora, confiam nas palavras que lhes transmite. São um exemplo de confiança, mas também um exemplo de humildade. Não queriam ser importantes. Aliás, o facto de muita gente os procurar, para eles, era uma dificuldade, era uma cruz, era um peso. Nunca procuraram as luzes da ribalta. Nunca procuraram recolher aplausos. A fama que foram alcançando tornou-se para eles a cruz principal que tinham de gerir. Por isso, nos santos Francisco e Jacinta, contemplamos aquela vida simples, de crianças daquelas idades, como tantas outras crianças, mas com uma vida centrada em Deus. E somos convidados com eles a aprender a confiança e a humildade. Jesus apresentava-nos as crianças como modelo de santidade e dizia-nos: dos que são como elas é o reino dos céus. Olhamos para o exemplo destas crianças, os pastorinhos de Fátima, e de Santa Beatriz da Silva, que hoje celebramos, e aprendamos com eles, pois é dos que são como eles que será o reino de Deus.